casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o teu amor. Minha família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o teu amor. O meu trabalho será abençoado, porque o Senhor vai derramar o teu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o teu amor. Minha família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o teu amor. O meu trabalho será abençoado, porque o Senhor vai derramar o teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós recebemos essa misericórdia de Deus nesse momento para estarmos reunidos e unidos em um só pensamento, em torno do nosso trabalho de hoje. E agradecemos ao Pai pela oportunidade. É virtual, mas mesmo assim nós estamos unidos em pensamentos, desejando o amor, a caridade a todos que estão juntos em pensamentos e aqueles que estão, de alguma forma, afastados pelo sofrimento, pela dor. Vamos envolver todos nosso planeta Terra, que passa por esse momento tão difícil, momento tão drástico da nossa existência na Terra, mas é um aprendizado para todos nós. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos Espíritos do bem, nossos anjos guardiões, né? Que nos cercam, que nos sempre dá força para a gente continuar seguindo em frente. Nós temos hoje o músico da nossa palestra, nosso irmão Geraldo Siqueira, companheiro de jornada de muitos anos, um dos diretores da casa, e trouxe para nós a música, né? Como um preparo de ambiente. E dando sequência à nossa reunião da noite, nós vamos fazer a palestra, a nossa prece, e em seguida o nosso palestrante, que é o Marcos Bastos, que vai trazer o Evangelho para todos nós. É o momento em que nós ficamos em oração, vibrando, para que o nosso irmão tenha realmente a assistência espiritual que tanto necessita, porque ele prepara esse momento, mas precisa de assistência espiritual e as nossas vibrações, com certeza, irão ajudá-lo muito. Nós temos, às quarta-feira, às 19h30, e no domingo, às 17 horas, toda semana, a nossa palestra, né? É sempre seguido por esse momento de prece, de oração, de música, e depois o nosso palestrante traz. Então, nesse momento, vamos preparar uma água, numa garrafa, numa jarra, para ser fluidificada, né? Transformada naquele remédio salutar para as nossas mazelas, principalmente
de ordem espiritual, né? Para que Deus, na sua misericórdia, continue nos abençoando. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nesse momento, e orar. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, pelas bênçãos do dia. Quantas bênçãos recebemos todos os dias. O alimento, o ar que respiramos, a chuva, o sol, em tudo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Tantas bênçãos recebidas. Sabemos que as dificuldades que passamos nesse momento é sempre. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Não podia ser diferente. Aqui é uma escola, um hospital, um aprendizado. Nós precisamos ter a conscientização. Viemos aqui para aprendizado, para o aprendizado. Que Deus abençoe nossa noite, nosso dia, e vamos passar a palavra para o nosso irmão palestrante da nossa reunião, que é o Marcos Bastos. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual do CEAL. Hoje fico muito satisfeito em estar aqui, convidado pela direção da casa, mas fico satisfeito por você autorizar a minha entrada dentro do teu ambiente doméstico e que eu possa, de alguma forma, entrar dentro do teu coração, falando um pouco dessa linda mensagem do Evangelho. E o tema da noite de hoje é justamente esse. É a mensagem peregrina do Evangelho. E o que viria a ser a mensagem peregrina do Evangelho, meus irmãos? Se a gente pegar a origem etimológica das palavras, a gente conseguiria ter o resultado de a mensagem que caminha, ou o caminho da boa nova, da boa mensagem. Buscando o significado da palavra peregrino no dicionário, nós vamos encontrar romeiro, o indivíduo que caminha, o andarilho, aquele que viaja e empreende longas jornadas. E é o que nós temos pela frente. Nós temos uma longa jornada. Nós temos uma longa viagem, uma viagem de experiências, uma viagem de vivências, uma viagem de conhecimento, de reconhecimento, de transformação, de renovação. E esse é o lindo da vida. É olhar para trás, tirar as lições, os ensinamentos, o aprendizado necessário do que fomos, do que vivenciamos, transformando agora o nosso presente. A nossa vida é semeadura, e aí o que a gente está colhendo hoje foi o que foi semeado no passado, e hoje, no dia presente, o que estamos semeando, colheremos no futuro. E tenho certeza que esse futuro será um futuro promissor, de mais paz, de mais felicidade, de mais tranquilidade. Nós podemos perceber que ao longo de toda a história, meus irmãos, a mensagem, a figura do peregrino, ela está intimamente ligada com a difusão, com a disseminação do Evangelho, da mensagem cristã que o Evangelho nos traz. No Velho Testamento, por exemplo, nós vamos ter grandes exemplos sobre esse modelo de peregrino, o andarilho, o viajante que sai a semear, levando a mensagem da Boa Nova, levando luz aos corações obscurecidos, levando paz aos corações desesperados, consolo aos que estão em dor e sofrimento. Vamos encontrar a figura patriarcal de Abraão ao sair de Ur na Caldeia e caminhar a terra prometida por ele, por Deus, que seria Canaã, levando seu povo numa busca de algo melhor. Essa é a figura do andarilho. Nós vamos encontrar também Moisés, quando tenta retirar
da escravidão, o povo de Israel fazendo o retorno, saindo do Egito, fazendo o retorno para Canaã, onde ficam 40 anos no deserto. Claro que a gente precisa entender que tem uma figura extremamente simbólica por detrás de tudo isso. Mas o significado dessa figura do peregrino, e a gente pegando os exemplos de Abraão e de Moisés, essa inquietude pela falta de paz. Então é uma busca incessante até se realmente se encontrar, até realmente se pacificar. Moisés não conseguiu nem chegar a Canaã, na terra prometida, mas ele está à beira da terra prometida. Então, é uma linguagem simbólica de que o caminhar é mais importante, o rumo certo é o mais importante. Nós podemos encontrar no Novo Testamento também exemplos maravilhosos dos peregrinos, como não reconhecer a trajetória marcante de João Batista, que fixou morada no deserto e também fixou em sua morada interna, em seu coração, a fé robusta e profunda, um sentimento absoluto de Deus, que lhe trazia paz, que lhe trazia obediência. Às vezes nos parece que a figura de João Batista era de um revoltado, de um rebelde, mas pelo contrário, ele tinha muita consciência de si mesmo, ele tinha muita autoridade do que ele significava, a quem ele pertencia, e ele mostrou através da sua vida, através do seu exemplo, que a morada principal era em seu coração, onde habitava Deus, e depois, quando pôde reencontrar o primo e o batizar no Rio Jordão, uma das figuras e passagens mais simbólicas do Novo Testamento. Como não citar Paulo de Tarso, talvez o maior peregrino do Novo Testamento? Talvez não, eu me atrevo a afirmar que foi. Paulo rodou o mundo depois de sua transformação em Damasco. E foi justamente numa viagem de Jerusalém-Damasco em que ele encontra o sublime peregrino, maior de todos, Jesus Cristo, brilhando luminosamente, ofuscando até mesmo o sol, lhe cegando as vistas temporárias dos olhos e lhe abrindo a vista edificante do coração e da alma. E a partir daí, e logo depois que as suas vistas são retomadas pelas mãos doadas como instrumento divino de Ananias, ele não cessa o seu caminhar. Ele vai ao deserto, torna-se um nômade, vai à Macedônia, à Grécia. Com Pedro funda a igreja de Antioquia, é preso e açoitado diversas vezes, mas faz morada definitiva de Jesus em seu coração. Ele precisou peregrinar muito pelo mundo, mas o mundo interno, porque eu não consigo me imaginar, pelo menos dessa forma, que viagem que Saulo teve que fazer dentro de si mesmo para poder se tornar Paulo. Quando o mestre lhe pergunta: Saulo, por que me persegues? Eu acho que Saulo teve que entender que ele era o próprio perseguidor dele mesmo. E somente depois dele entender o significado dessa mensagem, ele conseguiu dar esse salto para a transformação em Paulo e se transformar no maior divulgador do cristianismo depois de Jesus. Nós vamos encontrar a figura peregrina também durante a codificação espírita, meus irmãos. Porque o nosso mestre codificador, Allan Kardec, após a redação do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e não parando ano após ano com a Revista Espírita, ele nos deixa uma obra, A Viagem Espírita, em 1862, onde Allan Kardec sai pela França, visitando diversas
diversas cidades francesas, levando também essa boa nova, só que com uma roupagem mais esclarecedora e mais consoladora, que é da doutrina espírita. Então, nós vamos encontrar, meus irmãos, em todos os tempos, em todos os momentos, essa figura do peregrino que busca incessantemente o encontro com Jesus, que busca incessantemente o encontro com Deus. Nos dias de hoje, Marcos, nós temos uma figura peregrina, e aí eu não tenho como não citar o nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco. Esse homem luminoso, esse espírito de luz, que já viajou mais de 60 países fazendo palestras e conferências, já fez mais de 12.000 palestras, que ao longo de seus mais de 93 anos não cessa com as suas obras, não cessa com a sua obra de caridade e também com as obras psicografadas pelos bons espíritos, e continua com um trabalho peregrino, porque ele também fixou em sua morada, em seu aposento íntimo, a mensagem de Jesus. Mas o peregrino do bem, o peregrino do amor, e aí a gente citou Divaldo, citou Paulo, João Batista, Allan Kardec, Abraão, Moisés, esses não guardaram a verdade para si mesmo. Essa é a mensagem peregrina da caridade. É levar essa mensagem aos outros corações que também precisam ser confortados por essa luz. Levar as almas necessitadas desse acolhimento, dessa compaixão, dessa ternura. E esse é o Evangelho puro, meus irmãos. Esse é o Evangelho puro. E que possamos também ser peregrinos, viajores dentro de nós mesmos. Que consigamos fazer essas viagens internas, que vêm pela autorreflexão, que vêm pelo autoconhecimento, pela nossa tão dita na doutrina espírita reforma íntima. A gente só consegue transformar algo dentro de nós, meus irmãos, se nós o conhecemos. Eu não posso deixar de ser impaciente se eu não me reconheço paciente. Eu não posso deixar de ser agressivo se eu não me reconheço agressivo. Somente o Marcos agressivo, que vai olhar para dentro de si e vai falar, poxa, eu acho que eu não devia ser assim. Eu não preciso ser assim. E aí, compreendendo que algo não está de acordo com essa postura ética moral cristã, eu posso dar um passo à frente, buscando uma melhoria, buscando um aperfeiçoamento. E eu acho que a Casa de André Luiz nos oferta e nos oferece isso a todo momento, inclusive agora virtualmente. Então, que nós possamos ser esses peregrinos virtuais, porque a viagem não é só andarilhar pelo mundo afora. Porque se eu não compreender a mensagem, meus irmãos, eu posso andar por todos os cantos do mundo, porque eu vou continuar sendo eu mesmo. Se eu tiver uma visão pequena, uma visão ególatra, hedonista, egoísta de mim mesmo, seja aqui em Brasília, seja em Tóquio, seja em Nova York, eu vou continuar sendo o mesmo Marcos orgulhoso, o mesmo Marcos egoísta e hedonista. Então, que a gente consiga peregrinar mais dentro de nós mesmos. Que nós possamos peregrinar dentro da nossa casa, por exemplo. Ir ao encontro do filho, ao encontro da esposa, ir ao encontro do amigo, do vizinho, da rua. O encontro não é só estar presente, é mentalizar, é mandar uma mensagem, é mandar um oi, é buscar essa ternura, é buscar esse aconchego, esse calanco, a fraternidade, que tanto é necessária e que tanto a humanidade tem precisado. Portanto, não é só viajar, é viajar dentro de si mesmo, é buscar a vontade de fazer o bem, a vontade de encontrar com essa energia poderosa que é o amor de Deus. E sair para semear a boa nova.
porque todos esses exemplos que a gente citou haviam semeado dentro de si mesmo a mensagem e aí sim conseguiram semear aos outros. A gente precisa sair da zona de conforto, buscar a feitura do bem, mas veja o que o mestre codificador Allan Kardec nos diz na questão 642 do Livro dos Espíritos. Pergunta assim Kardec: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta dos bons espíritos: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. O mestre Kardec ainda nos diz na Revista Espírita de 1858, algo nesse sentido, abre aspas: não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível desta grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. Então, peregrinar, meus irmãos, é também ser útil. Se eu apenas faço a minha parte, e muitos de nós nos acomodamos com isso, fiz a minha parte, cumpri com o meu dever, mas o dever é extrapolar o dever. É a gente sair do limitado para o ilimitado. E esse é o grande salto que o Evangelho oferece a todos nós. A gente encontrar o publicano Zaqueu, de baixa estatura, que necessitava tanto de ver a imagem de Jesus que passava por sua cidade. E aí ele sai do limitado, sobe rapidamente num sicômoro, que era uma figueira da época, e lá consegue ver Jesus. E do alto dessa sua feitura do ilimitado, Jesus o vê e diz: desce daí, Zaqueu, pois hoje vou jantar em sua casa. E no final de todas as conversas, lá ele diz a Zaqueu que ele é bem-aventurado e que a salvação havia batido a sua porta. Então que possamos peregrinar para que essa salvação bata na nossa porta. Que a gente possa ser o máximo útil possível. Não só deixar de fazer o mal, mas fazer o bem. E essas palavras que são de um profundo ensinamento e que vêm da doutrina espírita, que estão aí em O Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, possam fazer morada nesse nosso coração peregrino. Possam fixar essa casa edificante na nossa alma e no nosso espírito. Porque o peregrino, ele está pronto para viajar, ele não fica parado num lugar só, ele não fixa morada numa terra, e assim foi Jesus. Foi ao encontro dos que necessitavam. Nascido em Belém, era da Galileia, foi a Cafarnaum, visitou Jericó, passou por Jerusalém, a parte mais edificante de seu reino, e semeou no coração do homem o reino de Deus. E essa foi a promessa que Deus fez lá no Velho Testamento a Davi, né? Que o templo a ser cultuado não seria de pedra, e seria um homem, o homem mais admirável e memorável da história, o nosso amado governador do orbe terrestre, Jesus Cristo. Então que assim continuemos e que possamos fazer. E aí me vem à mente aquela passagem de Mateus, no capítulo 6, 19 a 21, onde ele diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. E essa é a grande morada do peregrino, é o grande tesouro da humanidade, é o coração.
Assim foi com Abraão, foi com Moisés, foi com João Batista, foi com Paulo, foi com Allan Kardec, foi com Divaldo Franco. Espero que seja comigo, espero que seja com você. Tão necessitado nesses momentos de dificuldade, pois a pandemia ainda continua. Mas esse 2021 será maravilhoso, será um ano abençoado. E é o coração que deve ser a morada definitiva do Evangelho de Deus. É o nosso coração que deve refletir o maior dos tesouros, fazer a nossa alma vibrar, iluminar o nosso espírito, a tal ponto que, assim, quando uma outra pessoa olhar para nós, ele consiga se iluminar através disso, através dessa linda mensagem, da boa mensagem do Evangelho. Emmanuel nos fala sobre o coração e ele nos diz assim: ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as mãos divinas nele gravem os augustos desígnios. Se a gente não oferecer o vaso, o receptáculo propício, essa semente poderá até ser depositada, mas ela não vai germinar. Ela não vai chegar nesse estágio bonito da florescência e nem da frutescência. Não conseguiremos estar floridos e nem oferecer bons frutos àqueles que estão à nossa volta. No capítulo 3 da obra sublime de Humberto de Campos Boa Nova, ele nos diz assim: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, eu posso estar encarnado, eu posso estar desencarnado. Eu posso estar passando por dificuldades e até mesmo estar internado nesse momento difícil que a gente atravessa. Ou posso estar desfrutando de uma saúde maravilhosa. Agora, será que o meu coração recebeu a obra divina? Será que esse meu coração, onde quer que eu esteja, foi tocado por essa mensagem? E essa questão de falar de semente, falar de mensagem, de falar do vaso que recebe, isso me lembra a parábola do semeador, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também está em diversos evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, essa mensagem é peregrina. Jesus trouxe essa mensagem desde sempre. Ela nunca parou de circular, de girar. Agora, vocês já se perguntaram quantas vezes essa mensagem veio até você, ou até mim, Marcos, e ela não fez significado? A parábola do semeador, eu acho que ela deixa isso tão claro para a gente, facilita tanto a nossa compreensão. E eu acho que é isso. Quantas vezes a semente veio até mim e eu deixei que o mundo a levasse embora, assim como os pássaros levaram a boa semente. Quantas vezes eu coloquei somente o trabalho como prioridade, eu coloquei a busca e a conquista do dinheiro somente como prioridade, as conquistas materiais como prioridade, e esqueci um pouco das coisas que aqueciam o meu coração. Quantas vezes eu permiti que essa mensagem fosse sufocada pelos espinhos do vício e das paixões sedutoras. Quantas vezes eu fui seduzido por algo que momentaneamente se parecia mais prazeroso, mais satisfatório, e eu não consegui vislumbrar algo mais duradouro, mais permanente, mais profundo dentro do meu coração. E aí, assim, a minha semente foi queimada pelo sol. Quantas vezes, meus irmãos, essa semente não foi usurpada pelo mundo? Quantas vezes eu me perdi no caminho, porque às vezes ela caiu, fez um certo significado,
momentaneamente me saltou aos olhos, me fez refletir, me fez até mesmo emocionar, só que durou pouco, porque eu não construí e não firmei raízes para que essa semente crescesse e perdurasse dentro de mim mesmo. E aí, sem raízes, ela morreu. Mas a mensagem é peregrina. A mensagem não para jamais de circular, só que haverá um dia em que ela vai cair na boa terra. E quando a boa semente cair na boa terra, a gente vai poder conseguir concretizar a boa nova. Essa mensagem doce do Evangelho. Vai ser de um dia para o outro? Não, não vai ser. Eu vou entender tudo de uma vez? Não, nós não vamos entender. Mas o sentimento do bem, o sentimento do amor, da ternura, o sentimento do significado que essa mensagem faz, pelo menos no meu coração, na minha alma, é o que importa hoje. É ela que me impulsiona a buscar um pouco mais, a arar um pouco mais a terra que habita dentro de mim, para que essa mensagem não circule por fora, bata em mim e caia ao relento, mas para que essa mensagem circule dentro de mim, porque não é só a semente chegar dentro do meu coração que ela estagnará. A mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, ela é eterna, ela nunca vai parar. Então, eu, quando recebo a boa mensagem e a boa semente cai na boa terra, eu posso me tornar a mensagem. E o Evangelho, ele é tão caridoso que ele nos conclama, ele nos convoca a fazer parte dele. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente não vê o homem que compreendeu a Deus. A gente vê Deus. Porque quem olha o Mestre, vê o Pai. Porque ele está tão certo da grandiosidade de Deus. Ele está tão certo da necessidade de ser submisso às leis divinas, que são eternas, imortais e imutáveis, que ele assim o vive. Ele vive como a mensagem. E todos esses exemplos que a gente citou, Abraão, Moisés, João Batista, Paulo, Divaldo, Allan Kardec, se tornaram na mensagem. Eles deixaram de ser homens que levavam a mensagem para ser a mensagem. Que a gente possa ser assim. Que a gente possa buscar essa firmeza, essa fé robusta, essa coragem para ser essa mensagem. Ser a mensagem do Evangelho no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, na nossa vizinhança, na nossa família. Ser a mensagem do Evangelho com um desconhecido que nós encontramos pela primeira vez. Ser a mensagem do Evangelho durante toda a nossa vida e também durante a nossa morte. A vida continuará e a gente precisará continuar semeando, regando, arando a terra, fortificando e fortalecendo as nossas raízes, em busca desse soberano e grandioso aprendizado, dessa luz magnânima que nos aguarda, que é o Evangelho. O Evangelho não cessará jamais dentro de nós. Pois bem, meus irmãos, a gente vai caminhando para o nosso fim. Eu me sinto com o coração aquecido, me sinto com a alma em paz, por poder levar um pouco dessa mensagem de luz, um pouco desse significado sublime da mensagem espírita cristã até o seu coração, até a sua casa, até seus familiares, e que assim façamos, possamos peregrinar, que eu possa peregrinar deitado numa cama, doente do corpo, mas feliz do espírito, sorridente com a alma, que essa mensagem não se apague jamais em nossos corações. Chegando um novo ano, agora de 2021, que possamos refletir e tirar grandes ensinamentos e lições desse ano de 2020, que para muitos de nós foi muito complicado,
e que possamos adentrar nessa era de regeneração mais firmes, mais fortalecidos e mais cientes da mensagem peregrina do Evangelho, que bate à nossa porta a todos os momentos, em todos os instantes. Logo na nossa leitura, ali no meio, eu citei o capítulo 3 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e eu gostaria de deixar essa mensagem, porque essa mensagem ela fala do peregrino e fala da mensagem do Evangelho nos nossos corações. Que nesse 2021 nós possamos aquecer o nosso coração, possamos fazer reluzir a nossa alma com a mensagem de Jesus. Essa mensagem está no diálogo dele, mestre Nazareno, com um sacerdote da lei chamado Hanan. E Humberto de Campos nos diz assim: sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade, pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, e respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada de fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que estás no céu, respondeu Jesus brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. Então, meus irmãos, esse Galileu continua a andarilhar buscando os nossos corações. Ele nos bate a porta em todos os momentos, em todas as horas. Ele conhece o amor e a verdade. Ele ergue a paz e a sabedoria. Ele nos envolve com a mais doce das ternuras. E que nós, seus irmãos menores, filhos do mesmo Pai, portanto herdeiros de Deus, não deixemos que essa mensagem se apague.
estendamos o tapete para que ela adentre nos nossos corações, nos nossos lares. E que assim, meus irmãos, sigamos unidos, firmes e fortalecidos, num caminho peregrino de muita luz e de muita paz. Fiquem com Deus. Jesus é conosco. Que assim seja. Um grande beijo a todos, um abraço fraterno em todos os corações. Muito bem, meus irmãos, acabamos de participar desse banquete espiritual, a palestra do nosso irmão Marcos Bastos, que trouxe para todos nós conhecimentos, ensinamentos, um aprendizado para o nosso dia a dia, que nós possamos ser um pouco melhor amanhã, né? Porque ao ouvirmos sempre o Evangelho, temos a oportunidade de compreender que amanhã possamos ser melhores do que hoje. Então, agradecemos o nosso irmão, que Jesus possa continuar te abençoando, amparando, para que ele sempre traga a todos nós essa palavra fácil, esclarecimento, conhecimento para todos nós. Nós vamos agradecer também os nossos ouvintes que participou da nossa reunião, de alguma forma, à distância, mas estamos juntos em pensamentos para que esse pensamento possa correr todo o planeta Terra, auxiliando e ajudando aqueles que estão necessitando nesse momento de um lenitivo para as suas dores. Obrigado, meu Deus, obrigado a Jesus, obrigado aos espíritos amigos que nos assistiram nessa reunião, essa tarde e noite. Vamos fazer uma prece do Pai Nosso, todos unidos em um só pensamento, em um só momento. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado na nossa existência, no planeta Terra, nesse momento que aqui estamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, dos males e dos maus. E assim seja, em nome de Jesus, a Mãe Santíssima, com seu manto divino, amparando e cobrindo a todos nós, nas horas difíceis das nossas dores. Em nome do Pai, nosso Deus, nosso Pai maior, nós vamos dar por encerrado a nossa reunião de hoje, rogando, Senhor, que a sua paz e a sua bênção permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.